Viver pela fé é um princípio que eu não negocio. Se eu não creio, não posso te agradar. Quem se aproxima precisa crer que tens prazer em abençoar. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória e sigo tudo que eu acredito e vou caminhando. Cai 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível, Ele é a minha força. O Deus do impossível. Eu não vejo por ver, não vejo para crer. Eu vejo além, vejo muito além. Eu vejo o céu se abrir e até sorrir pra mim e me fazer voar. Eu vivo na certeza da minha vitória e sigo tudo que eu acredito e vou caminhando. Cai 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas olhando para o alvo, eu prossigo. Em Deus sou imbatível. Boa noite na paz de Cristo Jesus. Mais um podcast no ar, né? Com a Josi Magalhães, a Carol. Mas como é que nós não vamos mencionar quem está na mídia? Não podemos. Os bastidores, né? Que é o Naaman, nosso regente, né? Regente da Almada. Exato. Né? Vocês assistiram outro podcast? Espero que sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Se não, volta lá e assiste. Volta Deixa lá. teu like, se inscreva no canal. Eu sempre quis falar isso. Ai, compartilha. Viu? Oportunidades Deus nos que dá. o podcast nos proporciona, né, gente? Isso aí. Mas você sabe que o nosso Bolsa de Mulher, para quem assistiu lá, o primeiro, nós assistimos vai lá, né? Para saber o porquê do nome de Bolsa de Mulher. Chega a ser até uma vergonha, porque nem bolsa eu trouxe pro bolsa de mulher. Eu só vim com o celular para ver o que começar é só tá a minha aqui, você sempre vê a minha, né? Eu acho que eu tenho que pedir para as gurias trazerem a bolsa delas. E nós vamos falar sobre algo que tem na nossa bolsa e mais precisamente, quem sabe, dentro da nossa carteira e que não pode faltar, que é a nossa identidade. Todo mundo tem, né? As crianças nascem, vão fazer nascimento, já vão fazer CPF já tem o RG, já tem ter conta no banco, já pode ter tudo. As crianças saem do hospital já, né? E vamos falar sobre identidade. E o que tem na nossa identidade? O que tem? Tem o número do nosso RG, tem o nome dos nossos pais, tem data de nascimento, local onde nós nascemos, a data em que você fez a sua identidade, tem o seu CPF, tem essa digital aqui, ó, milhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas e nenhuma se repete. Ninguém tem uma igual a minha. Essa aqui é única. E a nossa fotinha, aquela fotinho básica. Linda.
linda, maravilhosa. Que a gente sempre é pra elevar a autoestima, realmente. É uma coisa. A gente olha aquela foto de identidade, não sei o que acontece com aquela foto, que é aquela que a gente, quando alguém pede identidade, o que a gente faz? A gente não mostra a foto, a gente vira do lado. Com a cabeça baixa, assim, humilhada. Já pedindo perdão. Você já vira. O que você quer é o número, então a foto não precisa, é desnecessário você olhar, mas é necessário. Então nós queremos hoje, gente, bater um papo aí com vocês, né, sobre a nossa identidade em Cristo, né, Josi e Carol? Qual é a nossa identidade em Cristo? A gente sabe que, e nós cremos, né, que essa perfeição de Deus, Ele nos criou a sua imagem de semelhança. Nós, mulheres, fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, né? E conversando, se vocês assistiram outro podcast, sabem qual é a profissão da Josi, né? Então sabe. A área da saúde. E a gente falou exatamente sobre isso, que como Deus cria perfeito. Né? Cada órgão do nosso corpo, cada detalhe, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou, né? Tem esses papos por aí, né, que a gente nasce e depois escolhe quem vai ser. Não. A Bíblia diz que nós éramos informes no ventre da nossa mãe, já tínhamos escolhido. Antes da fundação do mundo, já sabia o nosso nome, já sabia a cidade que nós íamos nascer, quem seriam os nossos pais, né? Sabia que nós estaríamos aqui nessa noite, né, tendo esse papo aqui sobre identidade de Cristo. A ciência de Deus, né? Então, a gente crê que fomos sim criadas à imagem e semelhança de Deus. E mais do que isso, nós entendermos que nós fomos feitas de um osso. E quando a gente estuda um pouco mais, né, sobre em que parte esse osso saiu, né, é exatamente aonde está localizado os nossos pulmões, nosso coração, órgãos vitais. Como é que a gente fica de pé? Se a gente não tivesse os ossos, como é que seria? Você já se imaginou sem ossos? É a estrutura do corpo, né? É a estrutura do corpo. Então, gente, você não foi feita de qualquer lugar, né? Você foi feita para ser uma mulher forte, uma mulher que sustenta, né? Uma mulher, né, criada à imagem e semelhança do Senhor, saber que nós somos abençoadas por esse nosso Deus. Sabemos que nós somos escolhidas por Ele, feitas à imagem dEle, e que essa identidade nossa, né, ninguém pode tirar. Né? Eu tenho a minha identidade em Cristo. Quem é o nosso pai? Identidade lá tem o nome do pai e mãe. Na nossa vida física. Mas na nossa vida espiritual, quem é o nosso pai? Quem é que está lá na minha identidade? Com quem eu me identifico? Porque quando eu tenho o nome do meu pai e da minha mãe, eu trago no meu DNA o quê? As feições dos pais, né? Da mãe, né? E nós, na nossa identidade em Cristo, o que nós trazemos desse Deus que nos criou? O nosso pai. Qual é o nosso DNA? Né? Desse Deus que quando disse, né, que ele estava criando a mulher e ele dá uma bênção para essa mulher, que essa mulher é tão forte que é ela quem dá à luz filhos, né? E nós temos aqui duas mães, né? A Josi e eu, né? Que tem o meu filho Rodrigo, né, que é casado com a Gisele, que nos deu um neto maravilhoso, que é o Pedro, né? E a Carol, que está aqui com a gente. Que é a mais legal. Né? Que é a mais legal. Né? Só uma observação. E eu digo assim, ó, Deus fez a mulher com uma estrutura, gente, que sem igual. Sim. Eu não sei como é que foi o nascimento do Matias, se foi parto normal ou foi parto cesárea. Mas o meu primeiro filho, o Rodrigo, foi parto natural e a Carol foi cesárea. Então, eu posso dizer o que é um parto natural. Eu posso dizer como é que são as dores que antecedem o nascimento de um filho. Gente, só Deus para fazer algo tão grandioso e tão maravilhoso que nós mulheres geramos vida. Mas eu digo assim, ó, que coisa mais linda que Deus faz. Sim.
Veja, né, o tanto que a sociedade perde só por não entender que nós somos feitos por Deus. Exatamente. Porque tudo começa a fazer muito mais sentido se tu olha a partir de Deus, né? A gente falando de identidade, se eu vim de uma explosão porque esquentou e então surgiu, qual é o sentido disso? O que eu sou? Então, por que eu vou continuar? Quando eu me olho, o que eu vejo? Fica uma coisa tão... Perde o sentido, né? E triste, assim, né? Muito diferente de tu olhar e pensar, nossa, alguém me criou. E não por acaso eu nasci na cidade que eu nasci, no ano que eu nasci, na família que eu nasci. Tudo vai se complementando, tudo vai fazendo mais sentido. Exatamente. Hoje, para a mulher ver como a gente olha a maternidade, né? E o parto sempre, a primeira coisa é, meu Deus, que susto, que coisa. Ai, como é que vai ser? E tenho certeza, eu ainda não passei por isso, mas as mulheres, quando estão se preparando, com certeza. E a nossa mente é meio chatinha, ela sempre pensa o pior, então a gente só vai no meu Deus do céu. Mas esses dias eu ouvi uma pessoa falar, a gente foi feita para isso. E Exatamente. é interessante que a máxima, né, do movimento feminista, né, que diz defender as mulheres, ele fala, né, o meu corpo, minhas regras, né, é uma frase tão usada e tão usada para se defender, para defender suas causas, mas é tão sem controle nosso que nem o nosso parto a gente consegue. A gente pode planejar o que for. Sim. Vai acontecer, não vai ser como eu quero, porque vai ser a forma que Deus quiser fazer. Eu gostaria, não era obstinada, tem que ser parto normal. Mas eu tentei um parto normal, sofri as dores, cheguei a 8 dedos de dilatação, já estava sofrendo demais, não dilatou mais, fui para uma cesariana, tá? Que controle eu tinha sobre aquilo ali? Que controle eu tenho sobre aquele momento de parto? Não tem como não ver uma soberania nisso. Exatamente. Aí alguém diz, né? É meu corpo, é minhas regras. Quem decidiu o dia que nasceu? Como a Carol acabou de falar. Exatamente. É teu corpo, mas tu não escolhe nem o dia. Quem que escolheu o dia que veio as suas regras, né? Falando qual é a mulher que escolhe? Qual é a mulher que decide o dia que vai acontecer o seu fluxo? Qual é que escolhe e diz pra enfermidade, não, tu não vai entrar aqui no meu corpo? Quem que decide quantas vezes teu coração vai bater por minuto? Gente, eu sofri muito de câimbras. Se eu pudesse decidir de dizer para... Isso! Que é horrível. Aí, essa frase ela é usada principalmente para defender o aborto, né? Que a gente tá falando aqui agora da maternidade. Sim. E falando de identidade, entender quem nós somos e o nosso papel é o que o diabo quer desvirtuar. Sim, exatamente. Ele quer que a gente perca a nossa identidade, que a gente não cumpra o nosso papel como mulher. E aí ele usa dessas artimanhas e de movimentos que se dizem defender as mulheres, quando na verdade há uma ideologia diabólica, antibíblica. E aí tu olha pro mundo e tu pensa... Ok, o mundo tá indo, porque o sistema mundano é isso mesmo. O príncipe desse mundo governa esse mundo. O problema é quando igreja, começamos a associar essas coisas como normais, e às vezes é tão sorrateiro o nosso inimigo, ele é tão sujo que ele vai tentando infiltrar. E eu digo isso porque hoje, trabalhando com jovens, eu sei o quanto o movimento feminista está influenciando essas meninas, e não só meninas, mulheres hoje, que não, às vezes nem por maldade, mas elas estão defendendo um movimento que passa-se como um cordeirinho, mas na verdade ele é um lobo, que ele, em vez de defender mulheres, ele tira a mulher do seu papel. Tanto que nós vemos hoje isso, e esse é um assunto muito polêmico, né, pastor? Sim, talvez é verdade, vai ter gente que não vai concordar, ou vai, enfim. Sim. Mas hoje nós temos a realidade de esportes que mulheres... para disputa ser parelha, eu teria que disputar contigo. Por quê? A mulher, ela é diferente do homem. Ponto. Não existe igualdade. Deus nos fez diferentes, né? Não só na nossa digital. Mas a mulher, ela é diferente biologicamente. Com certeza. Psicologicamente. Também, em todas as áreas. Emocionalmente, a gente é mais frágil. A gente é diferente. A nossa estrutura física, hormonalmente, é diferente. Tudo. Aí, o movimento que deveria defender as mulheres está colocando
colocando homens que se consideram mulheres lá dentro, competir com as mulheres, aí tu vai lá jogar Daí vôlei. prejudica as mulheres. Meu Deus, Exatamente. que coerência nisso! Eu não consigo Não tem entender coerência isso. nenhuma. Tem E coerência. se vai machucando a tua identidade, o resto da tua vida, toda a tua tomada de decisões, ela fica obscura. Justamente. Porque tu já não Fica. sabe mais quem tu é. Uhum. E Exatamente. quando a gente não entende o nosso papel, né, a nossa identidade, a gente não consegue viver plenamente. Isso é fato. E isso até no podcast anterior eu comentei falando de questão ministerial. Mas Sim. na nossa vida também. Quando a gente não entende o nosso papel, a gente vai viver uma corrida contra o vento, tentando achar plenitude de felicidade. E é o que a gente vê hoje nesse movimento feminista, onde, né, eu não entendo muito a fundo de movimento feminista, mas a Sim, gente vê sim. que começou com uma bandeira, né, suavezinha, só o voto, é só o trabalho, é só... Mas eles foi indo, onde o que eles querem, na verdade, não é a liberdade, é a libertinagem. É a mulher fazer o que quiser, dizer o meu lugar o lugar da mulher é onde ela quiser. Não, o lugar da mulher é no papel que Deus criou ela para ser. E quando a gente sai dessa posição, começa a dar os problemas dentro de casa, começa a dar os Exatamente. problemas familiares, Na sociedade. Na sociedade, exato. Então hoje a gente vê muito forte a influência do movimento feminista no meio da sociedade. Isso já é real. Eles, onde pode, eles têm influência, têm dedo deles, mas eu vejo que há uma urgência em nós, quanto igreja, preservarmos a nossa mente, o nosso coração, trabalhar forte isso nas mulheres, nas meninas, porque se nós não tivermos alicerçados na palavra, Isso é verdade. a gente não vai saber nossa identidade, porque o mundo tá dizendo uma coisa, e aí a gente tá ouvindo de tudo que é lado uma coisa, e cadê a verdade? Que é a nossa base, né? Exatamente. Porque o que acontece, né, nesses movimentos? É colocar os homens e as mulheres um contra os outros. É medir Inimigos. força. É medir forças um contra os outros, né? E elas pegam, muitas vezes, eu já participei de palestras em diversos lugares, não vou referir aqui os lugares que eu estive, e ouvir absurdos, pessoas que não conhecem a Bíblia, né? E que falam que Deus é contra a mulher. Que elas acham um absurdo onde já se viu mulheres serem submissas aos homens, porque as mulheres são empoderadas, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, né? E a gente sabe que não é assim. Né? Deus não criou a mulher para apanhar, Deus não criou a mulher para ser pisoteada, Deus não criou a mulher para ser maltratada. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus dando respaldo para esse tipo de coisa. Nunca. Muito pelo contrário, né? Não, Se tem alguém que honra Com certeza. quem ele mesmo fez. Exato. Porque foi ele que criou, então não faria nem sentido ele pegar e destruir a sua própria criação. Então, eu sabendo que eu fui feita por Deus, eu olho para o outro e eu sei que ele também foi feito por Deus. Sim. É um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de relacionamento. E tu vai olhar pra Bíblia lá, né? Mas no Antigo Testamento a gente vai ver a mulher desde o princípio. Sim, desde o Eva, início. né? Ali já teve o seu contexto. Eva errou. Não teve problema. Deus escolheu o ventre de uma mulher para trazer o filho Sim. dele pro mundo. Sim. Ou seja, olha a bênção. Ali Deus revela o amor que ele tem pelas mulheres, porque ele não precisava ter Claro. usado o ventre de uma mulher. Claro que Poderia não. ter sido de outra forma. Não, ele escolheu o ventre de uma mulher para vir. Ele mostrou ali a maternidade, a importância da maternidade e o papel da mulher. Nós vemos tantas mulheres que Deus usou. Lá no tempo dos juízes, Débora levantou, né? Com A primeira certeza. juíza que foi uma mulher. Débora foi uma juíza que ajudou Muito ali. importante naquele momento. Muito Com importante certeza. naquele contexto. Fora tantas outras mulheres que foram usadas por Deus. Hoje ainda eu estava lendo a história de Moisés, a Joquebede, a filha de Faraó, foi usada no contexto da história de Resgate Moisés. de Moisés, Então, né? assim, ó, que Deus machista é esse? É porque, na verdade, eles sempre vão querer usar a própria palavra para tentar atingir. E o diabo fez isso desde o princípio, né? Não, porque quando ele se apresenta lá no jardim para a mulher, ele usa a palavra de Deus. E ele fala: Deus disse que tu não pode comer nenhum fruto de nenhuma árvore, né?
Ele pegou o que Deus falou, mas ele inverteu, né? Ah, não foi bem isso que ele quis dizer. Aí a mulher Ele deu uma Aham. modificada. Ele sempre vai tentar pegar a base para distorcer. Quando Jesus foi tentado, ele tenta tocar a primeira coisa na identidade de Jesus. Exatamente. Se tu és o Filho de Deus, Exatamente. e aí ele usa a palavra, né? O tempo todo o diabo vai tentar. Então, o diabo, que é quem está dominando esse sistema mundano, é justamente o que ele está fazendo muitas vezes, e é aí que as pessoas estão se deixando enganar, porque ele está usando a palavra, ou Exatamente. Deus, o Pra nos nome de desvirtuar. Deus, e para justificar os seus pensamentos, as suas ideologias. Então a gente precisa, né, tá muito bem alicerçado, Atento, muito bem Com atento, certeza. né? E o próprio Deus, né, quando a gente, até a Josi se referiu a Eva ali, que Deus fala exatamente que usaria, né, o ventre de uma mulher para trazer o Salvador, é aquele próprio momento em que eles são sentenciados, porque é claro que o erro deles teve a consequência. consequência, porque Deus, olha, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer, né? Eles não morreram exatamente naquele momento fisicamente. A morte deles foi que foi rompida uma comunhão Um afastamento que eles de Deus. tinham com Deus. Gente, não, pensa um pouquinho assim, um segundo. Tu imagina você num lugar lindo, maravilhoso, que não tem dor, não chove, não faz frio, o ambiente perfeito. E Deus Passeando com desce Deus. no jardim. E Deus, e a própria palavra diz que na virada do dia, Deus descia ao jardim. Imagina você batendo um papo com Deus. Ali era a plenitude, né? Era plenitude. E era o que da Deus presença de tinha Deus. feito. Era isso que Deus O plano queria original. com o ser humano, né? Tu imagina Deus, na virada do dia, chegar pra te dizer: aí, Carol, como é que foi teu dia? E aí? O único trabalho era botar nome nos bichos. Que nome tu deu pra aquele lá? Ornitorrinco. Como é que é o nome daquele? E aquela fruta, e aquela árvore, sabe? Tu imagina, e foi tudo isso foi jogado fora por causa de uma influência que foi um bate-papo, né? A Não, gente e daí fala já isso- como é que começa? Adão e Eva, que eram parceiros, daqui a pouco é o Adão. Ah, mas essa mulher A culpa que tu me foi deu. dela. Daí ela já deve ter ficado meio assim. Já deu uma treta ali, com peraí, certeza. Daí ela já vai, não, a serpente. Assim, Aham. pelo Tu menos comeu ela- porque tu quis? É, te um vai ofereci? tirando a responsabilidade de E si, aí né? já vem um atrito no relacionamento. Exatamente. É verdade. Exatamente, mas esse Deus é tão maravilhoso, o que ele diz para Eva? Eu vou te resgatar. E esse resgate vai vir quando? Quando meu filho vier. Aham. E vai vir de um ventre de uma mulher. Então Deus faz esse resgate da mulher. E a gente vê a importância da mulher na Bíblia desde o início, quando ele fala para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Mas como é que é fala pra fazer uma grande Sara, nação sozinho? Não tem como. Sim. Né? Então, ele tinha uma esposa, uma mulher chamada Sara, que era uma mulher que era estéril. Mas havia uma promessa de Deus sobre a vida da Sara. Havia uma promessa que ela seria mãe de muitas nações. É aquelas mulheres improváveis que a gente falou lá no outro podcast. Ela mesma não levou muito a sério, Ela assim, riu. ficou assim meio... Sim, ela riu, disse, mas como assim? Só um pouquinho. Debochada, com aquela idade. Assim, ó, uma situação assim meio complicadinha, assim, Sim. para ter filho. Como é que eu vou engravidar uma altura dessa, né? Com essa idade que eu tô, né? Mas Deus, todo tempo a gente vê Deus resgatando a mulher, trazendo a mulher, senão... E um sonho que ela provavelmente tinha, Com né? certeza, de ser mãe. Porque era uma questão de honra para a mulher gerar, né? A mulher que não gerava, ela era infeliz, porque era sinal de bênção da família, que o Continua o nome nome. continuaria, enfim. E gerar é sinal de milagre de Deus, né? O próprio nascimento, tu ter um filho é algo tão sobrenatural, é algo tão de Deus que com certeza é o sonho de toda mulher ter. E até isso estão tentando roubar das mulheres. Porque hoje é pregado e é falado que filho é um fardo, que a maternidade é um problema. E tem muita gente entrando nessa onda. Não tem problema da mulher sonhar em ter uma carreira profissional. Claro que não. Isso não. E é a realidade. Hoje a gente precisa entender que o contexto das mulheres mudou. Hoje a Sim. mulher, a raridade é a mulher que fica dentro Sim. de casa. Parabéns pra ti que consegue, que bênção tu que consegue, que optou. E é isso que a gente precisa entender. A gente não é obrigada a ter uma carreira profissional. A mulher que entende que ela quer estar dentro de casa com o filho e que talvez Sim. pode, né? Porque tem
mulheres que as circunstâncias Sim, não empurram permitem, ela. Eu não preciso permitem. trabalhar. Porque hoje a vida não é muito barata. Claro que não. Então tem mulher que a renda Cara. dela, ela é ajuda parelhinho ali. Ou às Exatamente. vezes é a principal, Sim. enfim, em vários contextos pode acontecer. Só que isso nunca vai roubar o nosso papel. A gente vai continuar sendo aquela que dá o brilho para dentro da nossa casa. Com certeza. A maternidade continua sendo a maior bênção que uma mulher pode ter na vida. E hoje eu vejo assim, mais uma vez eu repito, né? Como eu tô muito no contexto dos jovens, e aí é que tá. O jovem, ele tá lá dentro da universidade. E lá dentro a influência desse tipo de movimento que prega, que muito é grande. anti-maternidade, é anti-casamento, é anti-homem, é anti-tudo, anti-bíblia, anti-Deus, é muito forte. Então o jovem, para entrar na universidade, ele precisa estar com uma mente muito com blindada. certeza. Não só jovem, né? Hoje a gente tem mulheres de mais sim. idade que estão entrando na universidade, estão correndo atrás do, né? Às vezes não conseguiu lá atrás, Tá agora indo consegue. agora. E se a gente não tiver firmado na palavra, a gente facilmente é levado por essa ideia. E até isso o diabo tá querendo roubar. Tá querendo dizer para as meninas o quê? Casar não é bom. Suportar uma pessoa do teu lado não é bom, que nem a Carol falou ali da treta, né? Que deve ter dado lá. Provavelmente, treta. tá botando a culpa em mim, Adão. Por que tu comeu? Deve ter dado uma DR ali. Ofereci, mas Mas comeu. como só um olhar. Por quê? Relacionamento não é fácil. Um casamento é desafiador, porque, né, a gente comenta as bênçãos, que nem eu comentei no outro podcast. Sim, sim, sim. O Thiago é uma bênção na minha vida, me ajudou muito, me ajuda muito no meu ministério. Mas nós temos as nossas diferenças, nós somos Claro. seres humanos que pensamos diferente. Sim. Às vezes as próprias circunstâncias, lutas causam. Um relacionamento nunca vai ser fácil. Só que também é Deus que fez, porque ele um dia olhou para Adão e disse: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora para ele. Então, é Deus que quer que o homem e a mulher se unam e sejam felizes. Então, o diabo tá querendo tirar isso. Não, tu tem que estudar, tua vida em primeiro lugar, relacionamento é só pra fracassado. E isso vem muito pela identidade, porque eu quero me firmar como uma pessoa, de repente, de Exatamente. sucesso. Então, eu fico assim, não, relacionamento vai atrapalhar, porque eu tenho que fazer a faculdade, depois eu tenho que fazer uma pós, e daí eu tenho que ter até o emprego, e daí em pouco tempo eu já tenho que crescer, porque eu preciso mostrar, É eu preciso muito provar. centralizado no É eu. esse, Então, esse é o detalhe. e daí tu vê que, na verdade, é uma identidade muito frágil. Claro que sim. E, Porque tu tá certeza. sempre buscando, na verdade, tu não tá satisfeito contigo mesmo. E nunca vai tá. E nunca vai Nunca estar. vai Por tá. quê? Porque tu não sabe de onde tu veio Aham. realmente. Tu não sabe, a tua identidade tá firmada em qualquer coisa que some. Que daqui a pouco desaparece. o mesmo acontece com a maternidade. Que daí, tá, tu até casa, tu até tá ali no relacionamento. Ah, não, mas filho é um fardo, filho é um peso, porque o filho, tu deixa de ser tu, porque tu vai viver. É tão egoísta. Como é que eu vou viajar? Tem gente que fala, porque eu quero viajar. Assim, Tu entende que tudo se resume ao egoísmo? Sim, mas se viaja com o filho tu também. viajou a tua né? vida inteira com os teus pais, por que que agora tu não vai fazer com os teus? E uma coisa que eu noto, e a gente acabou entrando no assunto do feminismo, uma coisa que eu noto é que tem uma diferença entre a teoria e a prática. Então, às vezes, a gente começa a falar certas coisas, só que tu nem percebe que tu sempre fez o oposto. Então, por que que de repente agora vai ser assim? Então, eu amo minha família, meus irmãos, meus pais, a gente passeia, a gente faz as coisas. E de repente eu fico, não, mas eu não vou casar. Porque daí não vai dar por causa da minha carreira. Ou por causa, não vou ter filho porque eu quero ficar viajando com meu marido eternamente. Mas porque- para pra pensar, tu faz isso com É teus egoísta, pais. não é? Porque quando a Exato. gente vai... Porque hoje, tu ter uma família, pai, mãe e irmãos, tu é um amor e um relacionamento sem responsabilidades. No momento que tu entra pra um relacionamento, isso vai exigir responsabilidade minha. sim, também. com Porque certeza. é mútuo. Eu preciso te respeitar, eu preciso te amar, eu preciso... E as pessoas entram pra um casamento com a ilusão. Ah, eu vou entrar pra ser feliz. Não. Tu vai entrar pra fazer ele feliz. E se isso for mútuo, ambos vão entender o sentido de tudo. Porque daí eu preciso entender, eu preciso fazer ele feliz, então eu preciso suportar os defeitos dele, eu preciso entender ele, eu preciso entender que eu preciso mudar algumas coisas pra fazer ele feliz. Então nessa troca é quando dá certo. Então eu vejo que o grande centro do que tu falou é o egoísmo. Porque daí, não, tá bom Sair aqui do tem- troninho. Sair da sair do zona de trono. conforto.
Justamente. E a maternidade é ainda a parte mais desafiadora ainda, né? Mais desafiadora, Porque, com olha, certeza. a maternidade nos ensina que assim, ó, tu bota a tua dor, teu cansaço, teu sono, tudo no tu bolso. esquece tudo, né? Esquece tudo. Mas assim, ó, só entende o dia que for, mãe, que tu faz e tu Com faz certeza. quantas vezes precisar. É um amor que não tem explicação. Por isso que eu vejo que Deus coloca um exemplo assim, ó. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que ainda mama. Que ainda mama. Esse ainda é que assim, ó, mesmo que a coisa mais tipo assim, difícil aconteça. Porque, gente, quando tu vê a criança sendo amamentada por ti, assim, tu pensa, meu Deus, Eu gerei essa vidinha. Com 9 essa meses lá alimentação escondidinha. é algo tão, assim, incrível, sabe? E Deus diz, ainda que isso aconteça, eu, todavia, Não me esquecerei. Aham. que amor é esse, né? Então, justamente é isso que o mundo tem nos influenciado. É nós sermos egoístas, sabe? Eu vou pensar só em mim. Quando eu sou a Exatamente. favor do aborto, eu tô pensando em quê? Só em mim? Por quê? Não, eu acho que o filho vai ser um problema e eu vou pegar e eu vou tirar, porque eu não tô pensando naquela vida que tá aqui dentro. Eu não tô. Exatamente. Quando eu não quero me casar, eu tô, não, porque eu vou ser feliz. O que eu vou estar E daí entra até a parte que todo mundo questiona a parte da sujeição, né? Que as Sim, pessoas têm muita dificuldade de entender a submissão. E daí tu vai entrando nessa onda do egoísmo. Não, vou ficar assim, que assim tá bom, não preciso me submeter a ninguém. Não, já se viu o homem mandando em mim. Tu não entendeu nada, desculpa. Se tu acha que submissão é ter um homem mandando em ti, não entendeu nada. Vai lá e lê tudo de novo. Começa tudo do zero. Começa do zero. Exato. Não, e digo assim, que as pessoas, não vou casar, que eu nem estava falando, né? Não entendem a questão da submissão. Mas eu digo assim, tá, mas e tu trabalha e o teu chefe? Então, tudo que ele mandar tu fazer, tu não vai fazer, porque eu não sou submissa, então eu vou fazer o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Aí um homem estranho, tu submete, mas o teu marido, que é Tu escolheu, né? Tu não tá casando obrigada. Né? É uma pessoa que tu tá escolhendo também, então por isso que tem que escolher com cuidado. Sim. Mas... Fica a dica. E é claro, a gente já comentou sobre isso no outro podcast. Mas é claro, a gente sabe que pode ter gente que está ouvindo e de repente teve um mau exemplo em casa, conhece pessoas. Isso é. Mas uma coisa que a gente não pode fazer, e um dia eu comentava isso com uma amiga, a gente não pode pegar a dor e achar que tudo, né, olhar com essa lente. Porque a gente sabe, é claro que existem as pessoas que não vão, os homens que não vão seguir a palavra, mas tem homens que vão seguir a palavra. E se a gente entende, daí volta. Eu entendo que eu fui feita por Deus, então eu entendo que eu sou cuidada por Deus. Ele não vai me deixar deriva, assim, agora vai, te vira. Aí a gente olha só pro papel da mulher, né? De se sujeitar, se submeter ao marido. Tá, mas e o papel do marido na mesma frase ali? Amar como Cristo amou a igreja. O que é mais fácil? Se sujeitar ou amar como Cristo amou? O que foi o amor de Cristo? Se dar por alguém, dar a vida por alguém. Então tu lê completa a frase e vê que o papel do homem também não é nada fácil. E olha Mas que claro que lindo. não é. Então a gente, como mulher, a gente nunca, de maneira alguma, vai olhar pro homem e isso é uma coisa que me irrita um pouco, assim. Ele não pode ser gentil, ele não pode ser protetor. Pra quê? Eu não preciso de proteção, eu consigo cuidar de mim. Mas não tem coisa mais bonita do que ter alguém que se preocupa contigo e cuida de ti? É que até esses valores estão se perdendo, Tudo né? vai ficando... O cavalheirismo. Porque se olha com essa lente, assim, às vezes, talvez de um trauma, de dor, mas de uma raiva. E não é à toa que hoje todo mundo procurando a felicidade, buscando a felicidade, mas os índices de ansiedade é maior, os índices de depressão é maior, então alguma coisa tá errada. Aí é que tá. O movimento feminista trouxe algo que agora o próprio resultado não sustenta o que eles pregam. Porque hoje tu vê mulheres que... O número de mulheres que... E teve, eu não vou me lembrar agora, uma das feministas que ela colocou assim, ó. As mulheres não deveriam ter a possibilidade de escolha entre ficar dentro de casa ou sair para trabalhar. Porque se elas tiverem, elas sempre vão optar por ficar dentro de casa. Então o próprio movimento feminista está dizendo que tira a escolha dela, ela tem que fazer o que a gente está dizendo que elas têm que fazer. Sim, Então entende como... Por que eu tô batendo muito nessa tecla?
Porque eu teve uma fase da minha vida, lá atrás, bem abobadinha, que eu achava que ser feminista era todo tu mundo defender teve. mulher. É. Não, eu sou feminista porque eu não acho os machistas Equiparação legal. salarial. Voto. A gente olha só com a bandeirinha branquinha do feminismo, de Sim, voto sim, e de sim. trabalho. Isso aí é só o meio que eles entraram para introduzir a ideologia cruel deles, que na verdade é tirar a mulher totalmente do papel dela e inverter tudo. E eu achava que era legal ser feminista. Nem sabia o que era, nunca tinha lido um livro sobre feminista, não sabiam quem eram as feministas famosas, não tinha ideia. E eu achava, eu sou feminista. E hoje eu sei que tem várias mulheres que, não, mas as feministas defendem as mulheres. Não, elas não defendem. Então, se tu tiver a oportunidade, alguma irmã talvez tá vendo esse podcast, né? É muito interessante esse assunto, porque tem muitas que têm meninas dentro de casa e aí a gente precisa preparar essas meninas para um casamento. Exatamente. Hoje muitos casamentos não estão dando certo porque estão chegando despreparados lá, conflitos terríveis, o número de divórcio aumentando cada vez mais, porque voltamos lá no egoísmo. Não deu certo? Separa, e as pessoas não querem mais investir, sabe? Em consertar, em tentar se humilhar, não. O que eu preciso mudar? O que tu precisa mudar pra gente tentar se acertar? Então, é muito importante a gente se informar. A informação é importante demais pra gente também conseguir ajudar aqueles que estão à nossa volta. E quando eu comecei a ler um pouquinho, assim, eu não sei pouquíssimo sobre feminismo, mas o suficiente para entender que isso não tem nada de defesa da mulher, não tem nada de bom e não existe, eu sou feminista cristã. Não existe. Não combina. Feminismo é antibíblico. É a mesma coisa que tu falar que tu é, sei lá, não vou falar aqui pra não soar mal, mas qualquer outra coisa anticristã e querer associar. Sim. Não tem como. Se tu acha que o feminismo é bom, vai se informar sobre, vai ler. Tem muita literatura boa, né? Literaturas muito sobre boas. o assunto, que é Que bom fala a sobre gente o assunto, saber. Para esclarecimento, né? Pra Sim. gente saber de fato o que esse mundo tá pregando nas universidades, nas escolas. E é forte que eles investem pesado, né? Com certeza. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, quando a gente se reúne com as nossas mulheres, as irmãs leiam sobre os assuntos que estão em voga, né? Os filhos estão para a universidade, você tem que saber o que está sendo dito, o que vai estar sendo falado. E hoje, mais do que nunca, isso está começando lá na maternidade já, né? Começando a maternidade, querem começar a impor e não estão pensando em, quem sabe, não vamos ter mais o Dia das Mães, né? Vai ser o dia da mãe que pariu, né? Em que aí tu fica assim, Da pessoa. da pessoa que pariu. Como assim? Não entendi. Como assim não tem mais o Dia das Mães? Não tem mais o Dia dos Pais, é o Dia da família. Aí eles entram, e É a aí como eles destruição da fazem, família, né? Eles entram com uma bandeira, mas a gente tá preocupado com aqueles que foram criados só pela mãe. Sempre esse tipo de movimento sujo, eles entram Sim. com uma bandeira de bondade. Não, mas é porque coitadinho aquele que perdeu o pai, né? Não. Isso é por causa dessa ideologia de dessas gênero. teorias, né? É por causa disso que eles estão. Por isso que a gente tem que estar atento e ler. Tem que ler muito, né? E uma das coisas, né, de vez em quando eu vou trazer, tá, gente? Tem esse livro aqui, ó, que eu super indico para vocês, tá? Que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, né? Essa primeira parte que ele fala sobre a dama, ele diz assim: amando a si mesma. Quando eu me olhar, quando eu me amar, né? Quando eu entender que eu fui criada à imagem e semelhança do Senhor, que não tem ninguém igual a mim, que eu entender que não tem duas Felícia, que não tem duas Josi Magalhães, que não tem duas Carol, que existe uma só de mim, o amor com que Deus me criou, que Ele me fez, que Ele me resgatou, que Ele me trouxe para perto de si. Quando eu entender que se a submissão não é maldição, mas é bênção, né? Porque fala em proteção. Não, o homem vai te proteger, ele vai estar do teu lado nos momentos difíceis, né? A responsabilidade é de quem? É do homem,
né? Que nem a Josi falando, né? Saibam escolher, porque no momento que eu mais precisei, né? O Tiago ali do meu lado, não, você vai conseguir, vai dar tudo certo, vai te dar aquele suporte. E se tu tem o sonho de ter uma família, sinto informar, mas é homem e mulher. É. Não, e não tem tenha outro medo, jeito. não tenha medo, né, da maternidade, não tenha Não. medo do casamento, porque Com certeza. realmente se a gente ficar olhando assim muito para as notícias, tudo parece horrível. Isso vai te contaminando, mas de modo algum tenha medo disso. E a gente glorifica Deus, né? Com Quando a certeza. gente cumpre o nosso papel. Esses dias eu tava em casa pensando, cansada assim da rotina, de trabalhar fora, de casamento, de filho, e eu lavando a louça ali, pensando os pensamentos. Muitas irmãs, com certeza, como eu, aproveitam a hora para orar, para chorar um pouquinho. A gente tá cortando uma cebola, aproveita a lágrima da cebola, já lembra dos problemas, chora um Já pouquinho. chora junto com a cebola. E eu pensando, mas Deus, eu tô glorificando o teu nome. Tá puxado. Mas quando eu entendi o meu papel e eu escolhi casar, eu tô glorificando a Deus com isso. Com certeza. Quando eu escolhi ser mãe, eu tô glorificando a Deus com isso. E lá em 1 Coríntios 6,19, se eu não me engano, quando fala do templo do Espírito Santo, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele termina dizendo, glorificai a Deus com o teu corpo. Então, quando a gente entende o nosso papel, entende que esse corpo, ele não é acaso, não fui eu que escolhi, eu não posso modificar ele e nem as funções dele, foi Deus que me deu. E quando eu uso ele de acordo com a vontade de Deus, eu estou glorificando a Deus. Exatamente, e tem uma outra questão, né? Por isso que a gente indica livros, e aqui ele fala também sobre isso, né? Sobre a menina interior deformada que faz sofrer uma dama, né? A gente entra naquelas outras questões, a gente falando sobre o corpo, enfim, né? Que muitas vezes nós mulheres temos uma propensão, como eu digo, né? Em muitas vezes não nos aceitarmos. Né? Quantas mulheres você já ouviu? Ai, eu queria ter nascido homem. Por que eu nasci mulher, meu Deus do céu? Esse cabelo. E por que eu não nasci com 1,80 m? Por que eu não sou olho não é azul? Por que, né? Parece que o espelho é o maior inimigo dela. Tem medo de envelhecer. Hoje a gente vive um momento assim que a gente até estava conversando. As mulheres não estão sabendo envelhecer. Né? E muitas mulheres, eu digo assim, ó, vai chegando uma certa idade, elas não veem essa idade como bênção, né? Até às vezes a gente ouve, mas quem é que botou esse nome de melhor idade? Chega na idade, dói aqui, dói ali, tem órgão que dói, que eu nem sabia que eu tinha ele. Estou sentindo dor, né? Mas a gente vê que o Senhor, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos cria a sua imagem e semelhança, como eu digo, lá na tua identidade tem o pai, tem a mãe, nós temos o nosso DNA, é nos olharmos no espelho e nos amar. Né? E até a gente fala, eu estava conversando com elas de uma situação que eu passei, que eu fui ministrar no retiro de nossas igrejas, e lá na ministração eu falei sobre mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus, e fiz uma dinâmica com elas sobre espelho, né? E a palavra do Senhor é como espelho para nós. E uma das preletoras que estava comigo me procurou depois, disse: Felícia, né, eu sou grata a Deus por estar nesse retiro e você ter ministrado sobre isso, porque eu não tirava fotos, eu não gostava de tirar fotos, e eu estou tirando muitas fotos aqui no retiro. Realmente, eu estou vendo você tirando fotos. Por que você não tirava fotos? Ela disse assim: por uma situação na minha infância. Prestem atenção nisso, hein, mães? Prestem atenção. Uma situação lá na minha infância. Ela, né, diz que a mãe se olhava no espelho e ela sempre botava defeito. Botava defeito no cabelo, defeito na cor dos olhos, defeito na altura, e se achava feia, enfim. E quando elas saíam juntas, né, as pessoas diziam que ela era muito parecida com a mãe dela. Mas a mãe dela nunca disse nada para ela. Mas como as pessoas diziam que ela era muito parecida com a mãe, e a mãe se olhava no espelho e não se gostava e verbalizava isso, o que ela entendeu?
que ela era feia, que o cabelo dela era horrível, né? Que a pele dela não era uma pele muito boa, né? E às vezes eu fico pensando em que estágio, muitas vezes, a gente valoriza tanto essa beleza exterior, esse corpo, a tal ponto de menosprezar a criação de Deus. Olha que perfeito que é tudo que a irmã Sim. Felícia estava falando. É lá no verso 13 que diz: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Exatamente. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Meu Deus, Deus é muito perfeito. Mas ele é, com certeza, ele é perfeito. Então não é acaso. Na sua criação. Não é. Né? O que a irmã Não é por Felícia falou, acaso. nasci mulher porque... Não existe acaso. Existe um Deus que fez, que desenhou a gente. Ele nos viu, essa versão que eu vi a Viva, é um pouco Sim, diferente, sim, mas fala, né, criatura informe. Ou seja, quando a gente é um embriãozinho, Um tamanho de um arroz. para muitos estão dizendo aborta porque não é vida. Antes de 12 semanas não é vida. Não. Meu Deus, Deus já escreveu os dias da vida daquela alma Com certeza. que tá ali Só dentro. vai deixar se tu matar. Daí era uma vida que tu cortou, mas... Justamente. Senão é óbvio que vai só continuar se desenvolvendo até chegar o momento de sair. E aqui estamos nós. Um dia todos nós Exatamente. fomos uma criatura Grãozinho de informe. arroz. Uma criatura informe. Não, e isso vai encaminhar toda a nossa vida, né? Os nossos propósitos, os nossos sonhos, tudo tá muito ligado a quem a gente é. Justamente. Sim. E é isso que a gente precisa entender. Deus nos criou. Deus nos fez. Me fez assim, então eu vou glorificar Ele assim, sendo Exatamente. mulher, cumprindo o meu papel na sociedade, o meu Sim. papel dentro da família, o meu papel lá dentro do meu serviço, o meu papel como cônjuge, como mãe, enfim, eu vou glorificar o nome dele como Ele me fez. E é isso que a gente precisa entender, que é onde está dando o nozinho. Sim, exatamente. Porque eu digo assim, ó, a partir do momento que você não se aceita, você vai ter uma vida frustrada. Complexado, né? Complexada. Cada vez que você se olhar no espelho, Cheio né? de porquês. Não, e aquela coisa assim, ó, quem é o teu modelo de beleza? Ah, sim, a Para mim, comparação. todas as mulheres são lindas. Esses tempos eu estava assistindo um vídeo mostrando as mulheres no seu natural e depois mostrando elas, né, com maquiagens, cabelo e produção, eles mostrando, né, muitas vezes o antes de algumas mulheres famosas, quando não eram famosas, e hoje, Meu Deus, sim. né, ou mostrando elas com e sem maquiagem. Né? Então hoje isso está trazendo muita influência para nossas meninas, que muitas vezes se preocupam mais com a imagem exterior, com a beleza exterior, do que com aquilo que elas colocam dentro delas. Né? Na realidade, o que a Bíblia diz é que nós, como diz a palavra, refletindo como espelho. Né? Então a nossa beleza exterior, ela só vai refletir aquilo que nós temos interiormente. Quantas mulheres que você, quem sabe, são as, né, agora só se fala influencer, né? Podem até ter uma beleza, né? Toda maquiadas, produzidas, mas depois vem a notícia que cometeu suicídio ou que passou por uma situação, mulheres lindas e maravilhosas que já estão no 10º casamento, não conseguem manter um relacionamento, são mulheres frustradas, problemáticas, né? Então o que a gente fala muitas vezes também para nossas meninas, né, Josi? Em quem elas têm se espelhado para fazer esse parâmetro de beleza até o ponto, né, de muitas vezes, né,
ser causas, inclusive, de depressão. Justamente. De se mutilarem. Porque eu não sou bonita. Porque eu não sou como a fulana. Porque eu não tenho cabelo assim. Eu não tenho... Sim. Aí, quando trabalhava com os adolescentes, gurias, como é que vocês querem ter 1,80m, 1,90m, se a tua mãe tem 1,50m? Biologicamente falando, é impossível, né, você chegar nessa estatura. Se teus pais têm 1,50m, tu não vai atingir 1,90m, pode ser um pouquinho mais alto do que eles. Então, quando eu começo a reclamar do meu cabelo, da minha pele, a cor dos meus olhos, a minha altura, quando eu começo a reclamar, o que eu estou dizendo para Deus? Poxa vida, eu podia ter nascido na Alemanha, em outro lugar, eu queria ter nascido com olho azul, eu queria estar morando num país de primeiro mundo, né? Eu queria ser diferente, né? O que você está fazendo para Deus? Eu nasci no país errado, na hora errada, na família errada, com o corpo errado. Com o corpo errado. Não, você nasceu no lugar certo, no país certo, na hora certa, com os pais certos, porque Deus, Ele tem tudo isso sob controle na nossa vida. Eu tenho que entender, eu fui criada à imagem e semelhança do meu Deus. Ele me fez e eu preciso me amar, porque muitas vezes não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ai, como tu tá linda, se ela não se achar linda. Ela diz, tá falando isso para me agradar, né? Sabe como é que é esse pastor, presidente? O cara vai chegar para mim e vai dizer como tu tá feia. Ela não vai fazer isso, né? Então ela diz que eu tô linda, que eu sou bonita e tal. Se você não se sentir assim. Então você precisa trabalhar isso também na tua vida e agradecer, dizer obrigada, Senhor, porque eu nasci mulher, né? Porque o Senhor me trouxe, né, a existência, porque Ele tem um propósito na minha vida. Né? Deus me resgatou, Deus me salvou, Deus me trouxe, né? Porque Ele tem um propósito na minha vida, dentro da minha família, onde eu nasci, onde eu trabalho, onde eu estou. Essa influência que a irmã falou né, hoje, esse apelo que tem das influenciadoras, o que se passa a mensagem? De que o valor da mulher tá o quê? Na aparência. Mostrar o corpo. Hoje, as mulheres estão ganhando curtidas, as famosas são o quê? É as que têm um corpo bonito e não apenas isso. Amostra. A amostra. E aí, o que tem alguém olhando e tá pensando? Eu só vou ser valorizada se eu também botar um cropped, se eu botar uma saia bem justa. E olha, eu vou dizer assim, ó, como crente, como tá difícil de comprar roupa, hein? Não sei como... Sim. Tá tu vai procurar um vestido. Ele ou é aberto nas costas, ou ele é aberto aqui do lado, ou ele tem abertura aqui na frente, se não é decotado, ou a racha vem até o meio da perna. Ou ele é aderente, que mostra até... Bom, é um programa de mulheres, né? Mostra até a celulite, né? De tão justo. Dá pra se ver desenha assim. O corpo da mulher. Tá difícil. Aí hoje a gente tem essas pessoas que se dizem cristãs, que vão pras redes sociais e dizem lá que, que eu sou crente, que Jesus me ama, a tal da hipergraça, né? Que Jesus me ama, é aquele evangelho. Venha como está e permaneça como quiser. Fica do jeito onde que tá, não que tem já tá transformação. Bom. Sim, exatamente. Aí tem vidas que estão olhando pra essas pessoas e estão achando que são influências, quando na verdade isso tudo tá o quê? Subvertendo o papel da mulher. Porque o teu valor não tá no teu corpo, não tá nas curvas, não tá no teu silicone. Por isso ou que na quando tua envelhece costelinha. começa a pirar. Sim. Porque não compreende isso, que o nosso valor ele é interno. E aí, a irmã Felícia falou aqui dessas mulheres que às vezes tu olha, mas ela é linda, ela tem... O que falta pra ela? Sabe o que falta? É Jesus, porque existe um vazio existencial em nós que a gente pode buscar em tudo. Na beleza, tu pode ser a mulher mais linda do mundo, tu pode ter do lado o homem mais lindo do mundo, tu pode ter todo o dinheiro, tu pode viajar por todos os países do mundo, tu pode, o que os olhos humanos olharem, ela tem tudo. Tem tudo. Falta na alma o preenchimento que só Jesus dá. Então, se nós não entendermos que o que a gente precisa é de Jesus no nosso interior, nós vamos ser como eles, a gente vai viver buscando na aparência, em pessoas, em situações, em lugares, suprir aquela alegria que é só o Espírito Santo que dá. Então, essas mulheres que são influenciadoras, elas estão, às vezes, até sem falam coisas legais, mas elas estão demonstrando e dizendo que o teu valor precisa ser mostrado. Aí hoje a gente vê, né, meninas que às vezes está procurando um relacionamento e acha, não, eu vou botar o meu croppedzinho, porque o menino vai me olhar pra...
Você já vai entrar no relacionamento. Se o menino olhou pra tua cintura, E já foi não é a isso- pessoa exato, pra ti. é. Se foi isso que Com atraiu certeza, ele. exatamente. Agora, quando a gente se vestir com modéstia, né? Que a nossa atenção seja no brilho do Espírito Santo em nós, na nossa postura, na nossa conduta, que a gente esteja cumprindo o nosso papel. Exatamente. A pessoa que a gente vai atrair vai ser aquela que vai estar de acordo com o propósito. Uhum. Não vai ser por outros meios que vão nos conduzir a um relacionamento que já vai ser fracassado. Porque tu já Sim. foi atraído por aquilo que... Ah, ele te olhou pela beleza? Minha filha, quando Vai cair passar. tudo, ele vai te largar, então? Porque se a base de um Exatamente. relacionamento é a beleza, não vai durar. Sim. E aí, se eu tiver a minha vida baseada de que é a beleza que importa, eu não vou saber entender as fases também. Aí hoje a gente olha aí uma geração de mulheres que não para de botar nada contra, me perdoem, não se ofendam. Mas opera nariz, opera bochecha, bota a boca, tira daqui, coloca daqui e bota pra ali, e bota pra ali. Sem limites. Sem limite. Sem Viciante, um depois do Viciante. outro. Eu já Fica ouvi, vicia. não de uma, que vicia. Vicia. Tu bota uma vez, Vicia. ai, só pra dar uma preenchidinha. Daqui a pouco tu tá com a boca que parece... E, gente, uma coisa que é muito Ai, ficou louca, horrível, assim, ó, meu às Deus do vezes céu, tu coisa nunca horrível. pensou em fazer nada disso, mas Sim. cuidado quem você segue no Instagram. Influencia. Porque às vezes é Isso é algo verdade. que de repente tu nem pensou, mas só que tu tá vendo tanto ali que de repente tu pensa, por que não? Uhum. Às vezes tu tá com 20 anos na cara, tu não tem nada, assim, ó, tá Perfeita, aquela perfeita. pele de pêssego, mas tu já começa, mas eu tô com 20, mas quem sabe eu já começo agora. Podia melhorar um pouquinho. Daí eu faço aqui, daí tu começa a ver defeito que antes tu não via. Então a gente tem que ter muito cuidado Isso é com verdade. quem a gente segue, o que a gente tá olhando, Aham. porque daqui a pouco É tem aquilo. um dia que. Porque tem um dia que tu se olha e tu gosta, daí tem um dia que tu te olha e Os não altos te e baixos. gosta. E daí naquele dia, Sim, de é. repente, a tua cabeça já vai te enganando. Justamente. exatamente. Não, e a gente precisa ter o cuidado, porque, não é pecado. Não é, mas isso tá te levando pra... O que isso glorifica a Deus? Qual é a motivação? Por que tu tá fazendo? Isso porque é uma tá fazendo pergunta isso, que eu exato. gosto de fazer. Por quê? Qual a motivação? E isso tá glorificando Deus. Aonde Deus está nesse negócio? Porque a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem que glorificar Deus. Que a nossa vida precisa glorificar Deus. As minhas atitudes, as minhas reações. Então, já vamos partir do princípio. Esse meu influenciador aí que eu tô seguindo, o que glorifica a Deus na vida dessa pessoa? Exatamente. Nada, deixa de seguir, já larga de mão. Começa a procurar referência que vai impactar a vida espiritual. Aí a gente vai começar a entrar pro caminho que vai nos E ajudar. uma coisa que eu acho certeza. interessante, que às vezes a gente vai olhar até pessoas que não são cristãs, mas tem coisa que o que é certo, o que é errado, é errado. Então, às vezes eu sigo algumas pessoas que não são cristãs ou são de outras vertentes. E o que vão falar? Onde é que tá a elegância, gente? Aham. Então, muitas coisas que a gente sempre falou que são bíblicas, as pessoas elas estão notando e Tão estão percebendo. percebendo. Aham. O jeito que a gente fala, que coisa chata, gente que fica falando palavrão o tempo inteiro. Sim. Que constrangedor, que coisa que incomoda. Ai, Então, horrível. às vezes, a roupa é outra coisa. Tu olha... Eu tava vendo uma vez uma mulher falando da Kate Middleton. A elegância. A princesa. A elegância daquela mulher. Decente. Linda. Gente, ela é linda. E não precisa mostrar nada. Sem vulgaridade nenhuma. Sem vulgaridade E nenhuma. eu tava vendo que ela não pode, né? Ela não pode tirar nem selfie. Existe Assim, tipo um protocolo sim, de tem princesa. protocolos, Sim. E aí, se tu entrar nessa linha aí de elegância, é deselegante tu tirar selfie. Quem dirá fazendo biquinho? Aí tu vai, às vezes, tem mulher casada. Sinceramente, eu Nem não me gosto fala. também. Pai eterno. Sabe que eu não gosto de... Primeiro que eu fico assim, a gente sempre tirou foto, por que do nada daí virou selfie? Né? Assim, pra quê? Então tira uma fotinho bonitinha, todo mundo do ladinho louro pra ter recordação. Mas Exatamente. vem as modas que tu começa a seguir sem nem perceber. Nem perceber. E outra coisa que é um problema muito sério, né? Que tudo a gente quer postar, né? Tudo a gente tem Ai. que mostrar. Tudo... Meu Aí, às Deus. vezes, essa... Por quê? gente. Eu quero que a minha identidade seja afirmada, né? Aham. O meu ego. É, O ego, justamente exatamente, isso. é. Aí, às vezes, tu tá lá num momento íntimo de família, na praia, na piscina, Sim. que a gente não é ET. A gente Sim. Mas aí, pô, é um momento teu. Sim. E lá a gente tem que ter cuidado também, não é porque a gente tá Sim. na praia que a gente é desviado, a gente é crente na Sim, praia também. exato, com Mas a certeza. abençoada tira foto da família, com todo mundo e vai pra... Gente, Tira de biquíni. falta, né? Saiba Aí tu fica olhando aproveitar pra o pessoas assim, momento. que isso, minha filha. Saiba aproveitar o momento. Isso também que me incomoda. Assim, tem horas que isso daqui é pra estar longe. É. Eu tô jantando com as minhas amigas, eu não quero ficar ali na mesa, cada uma no celular. E vamos tirar foto. Se agora vamos reuniram pra postar. quê, então? E daí ficam lá meia hora ajeitando o post. Não, eu tô aqui porque eu quero ter Viver, contato
isso eu quero aqui. ter qualidade, a mesma Aham, coisa com a sim. família. A gente não Exatamente. precisa estar postando tudo, as pessoas não precisam saber da nossa vida. É. Eu não preciso ser elogiada pra me sentir bem. Só que hoje isso tem pessoas que só vivem de like, Meu Deus! Então Tem pessoas que têm uma necessidade. Eu estava lendo esses dias uma reportagem, né, que realmente pessoas, né, quem sabe não sejam todas, porque nada é 100%, mas que na maioria, por que tem mulheres, homens, tiram foto na academia? Mas qual é o teu problema? Eu dou cada risada na academia Eu digo, por causa disso. gente, mas o que? Olha, pessoas que estão fazendo exercício e estão lá. Só um pouquinho, mas para aí, mas o que tu vai fazer na academia? Eu venho na não sei academia, o eu que é. tenho. Mas, ó, eu vou na academia, Gente, eu tenho um foco, o quê? Minha saúde, minha estrutura muscular, óssea, eu vou fazer meus exercícios. Agora tem pessoas que vão e tiram selfie na bicicleta, tira selfie tirando na esteira, tira selfie mostrando os músculos, aí tu fica olhando. E se você conversar, gente, é sério, pergunta para um psicólogo exatamente sobre esse tipo de pessoas, mulheres, meninas que vão para academia e têm necessidade de ir postar as fotos. Né? Então, o que é? Eu digo assim, ó, o problema está no que está te motivando a cada espirro você faz uma foto. Ou tipo assim, ó. Isso às vezes eu chamo a atenção das irmãs aqui, viu? Às vezes eu... Né? Não pensem que Aí chega lá, fez assim, me sentindo desmotivada. Aí tu olha assim, onde é que ela tá? O hospital. Aí só que ela não diz o que ela foi fazer no hospital, o que ela tá fazendo naquela clínica, só diz que tá desmotivada. Aí começa. Fulana, Que tu tá no hospital, o que aconteceu? Foi contigo? Mas tu tá bem? Aí, mas o que é? Aí fica aquele monte assim. Pra mim, Felícia, né? Essa pessoa tem uma necessidade muito grande de chamar atenção, porque não é possível. Quer dizer, cada vez que eu vou Quer no ver as médico fazer pessoas indo lá perguntar. um exame, eu vou colocar lá, me sentindo apreensiva no hospital Moinhos de Vento. Só pra gerar curiosidade, né? Mas, meu Deus, o que está acontecendo com a Felícia? Jesus, o que está acontecendo? O que está fazendo no hospital Moinhos de Vento? Aconteceu alguma coisa? Está passando bem? Eu só tô sentada lá fazendo exame. Até porque todas aquelas pessoas que estão no teu Facebook, no teu Instagram, eles não são teus amigos. Não. E nem São todo mundo curiosos. tá torcendo, tá Né? todo mundo dizendo, será que tá morrendo hoje, Jesus? Leva do leva, cabeça. Não tem Já essa passou muito necessidade. tempo por aqui, já tá... Dependendo de quem é que pode levar. Agora postem completas as notícias, tá, irmã? Sempre bota ali o porquê, até quando. Se já conta, Se se já se saí, tu tem foi essa necessidade, coloca. Estou aqui fazendo meus exames, graças a Deus, tudo certo, tudo bem, obrigado. Depois volta pra botar o resultado ali pra nós, tá? Eu boto do resultado. E uma coisa interessante, eu sempre estou ligada em tudo que está sendo dito, né? Uma coisa interessante que a Josi falou aqui, quando nós falamos da princesa, né, da Kate, ela falou em protocolo. Aham. Irmãs, nós temos um protocolo. Ah, é. Abre a tua Bíblia e tem o protocolo, tá lá. Uma das palestras que eu dei em 2023, eu dei 3 palestras seguidas, né? Que eu falei sobre eu e o Espírito Santo, né? E falei também sobre o guarda-roupa, né? A mulher e seu guarda-roupa, né? Então, quando a gente fala na princesa, o que nós somos? Nós somos a noiva de Filhas do Cristo. rei. Filhas do rei, eu sou princesa. Nós agora, no próximo retiro, né, quando Deus pede silêncio, nós vamos entrar e nos aprofundarmos e estudarmos cada culto, nós vamos estar ministrando sobre a Rainha Esther, né? Aquele cuidado, quando a gente vê, né, aquele eunuco cuidando da Esther, é o Espírito Santo cuidando dela. E diz que aquele eunuco olhou e se agradou dela de tal forma, e a Esther, com a sabedoria e quando de Deus, ele perguntava, mas me diz uma coisa, o que o rei gosta? Que tipo de roupa? Qual é a coroa? Qual é o perfume? Qual é o sapato? O eunuco começa a dar para Esther exatamente tudo aquilo que, quando ela fosse se apresentar ao rei, ela estivesse de tal forma agradável aos olhos dele. Diz que quando o rei bateu o olho nela, e tipo assim, ó,
chega a gente, acabou Caiu o o queixo, desfile. assim, caraca. Gente, acabou o desfile, se tem mais gente lá na porta para mandar de volta. Porque diz que ele amou a Esther. É que sabe aquele amor à primeira vista? Pois é, vai lá no livro de Esther que vocês vão ficar sabendo. E tu vê como é isso. Enquanto a gente está preocupado em agradar todo mundo, a gente precisa agradar a Deus. Exatamente. E se a gente seguir o protocolo da palavra, ele deixou bem certinho ali. A gente não precisa... Ô, irmã, mas a racha até aqui dá. Não. Olha só, a gente tem algo que Jesus deixou disponível para nós. O Espírito Santo. E que se a gente souber ter ele dentro de nós, a gente vai se olhar no espelho e não adianta dizer que não. Alerta o sinal. Não, essa roupa não tá. Essa roupa. Pô, e às vezes, sabe, tu tá saindo com o teu marido do lado, tá, sabe, com uma roupa que vai chamar a atenção de outros homens. Qual é o propósito disso? Exatamente. Tem noção que a gente pode estar fazendo alguém adulterar? Porque lá no Antigo Testamento, o ato adulterar era um problema. Sim, Jesus, quando ele vem, ele diz que aquele que começa aqui. cobiçar, que desejar no seu coração, ele já cometeu adultério. Então quer dizer que se tu bota uma roupa sensual, alguém te olha e te deseja, e o homem, ele é despertado pelo olhar. Então, ele tá adulterando? Não, tu também, porque tu tá sendo a causadora desse sentimento, desse coração. Ai, mas o problema tá nos olhos de quem vê. Não, tá no problema em quem provoca esse olhar também. Isso. Complicado. Todos têm a sua responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte. E nós, mulheres, a gente sabe muito bem que a gente tem o poder de atrair o olhar de um homem. A gente sabe a roupa que atrai o olhar, a roupa provocativa. A gente tá meio fundo, né, nesse podcast. Esse eu tava mostrando, inclusive, um livro pra Carol que eu tô lendo, né? Sim. Não é uma mulher cristã, né? Que se chama Chique, o nome profissional, do, né? não acho. É profissional, mas ela escreve, né? Sendo uma mulher chique, né? E o que ela fala? E ela não é, gente, ela não é cristã. O que ela fala, né? Que nós, mulheres, temos que ter um comportamento a partir de como você vai se vestir. Inclusive, ela começa dando as dicas de quando você vai procurar um emprego, vai procurar um trabalho. Imagina você chegar num local, numa empresa, onde você vai passar por uma entrevista de trabalho e chegar lá com uma micro saia, com os peitos de fora. Não vai ser contratado. Sinto informar, querida, mas eles já vão te dispensar na hora. Porque o que eles falam? Que no ambiente profissional, você já começa sendo profissional no seu comportamento e na sua forma de vestir. Né? Então, isso, uma mulher não cristã que escreve um livro e fala sobre isso. Ela fala como preparação de currículo, ela fala diversas coisas, mas ela entra nesse âmbito profissional e da roupagem da mulher. E eu estava lendo também esses dias uma outra reportagem falando assim, ó, que a minha roupa define aonde eu quero chegar. Sim. E aquilo me chama, quando eu li aqui só um pouquinho, mas eu vou me aprofundar nesse assunto, não ler mais um pouquinho. E ele diz, você, mulher, quer chegar aonde? Então, a tua roupa, a forma como você se apresenta é para onde exatamente você vai ser levada. Né? Então, todo o cuidado que você tem na forma de você se pentear, você se arrumar, você se vestir, determina quais são os olhares que você quer chamar para ti. E revela a intenção do coração, porque a roupa nada mais é do que exteriorizar o que está lá dentro. Então não adianta dizer, né, se veste todo vulgar, dizer não, mas meu coração, não. Isso é só externado como tá teu coração. O coração tá cheio de intenções erradas, porque mas eu tenho que vestir para me sentir bem. Não, porque a gente não se veste para ficar parado na frente do espelho. A gente se veste para sair pra rua, onde outros olhares vão nos alcançar. Se é pra se sentir bem, então tu tem que começar a olhar. É, muito mais confortável. Mas tu tem que começar a ver por que é só isso que tá te fazendo bem. Provavelmente, exatamente, é uma manchinha ali na tua identidade, que tu não tá conseguindo ver a tua verdadeira beleza,
sabe? Aquilo que tu tem de bom para oferecer. Porque, e Exatamente. essa questão da academia, gente, eu vou na academia, né? Sim. E assim, às vezes eu olho umas meninas bem mais novas ou até mais velhas, daí a vergonha parece que é maior. E fica um As tempão senhoras. ali e tal. Virou uma moda também que eu não entendo, porque normalmente o que a gente pensa do suor? Ah, uma coisa ruim, né? Tu fica Nojento. pegajoso Sim, e tal. sim, sim. Mas não, é legal tu postar que tu tá suando na academia. Meu Deus. Então até é muito que horror, interessante credo. como a nossa visão, As o coisas nosso tão sentido do que é belo e o que não é, deturpadas. estão começando a mudar. Que eu comecei a olhar nos stories da academia, eu ficava, mas gente, qual é a graça de eu te ver suar? Pois é. Normalmente Isso é essa parte a gente verdade, não mostra. Normalmente a gente quer estar bonitinho, bem apresentado. mas- Pra ver como tá tudo sendo meio subvertido, assim, né? Exatamente. Os valores, o que é Exatamente. belo tá sendo trocado O que pelo é belo. grotesco. E assim, se pelo... tu for parar pra pensar e fazer um exercício, imagina uma pessoa profissional, elegante, né, comprometida. Tu não vai imaginar Naquela Anitta. situação. Entendeu? Tu vai Exatamente. imaginar uma pessoa que traz mais seriedade. É. Eu não digo seriedade de ser rabugenta, de Que é ser, cara não, feia, né? mas de uma pessoa que tem compromisso, que tem É. valores, Sim. né? Tem uma Exatamente. imagem que é mais óbvia vir na tua cabeça. Sim. E com certeza não é tu mostrando o teu corpo inteiro pra todo mundo. Exatamente. E é claro, não é que a gente vai dizer, não, agora vamos comer de tudo, vamos comer até Não, não. o reboco da casa, enfim, não tô nem aí pro meu corpo. Não, não é isso que a gente tá dizendo. Gente, assim, ó, não é isso. É claro, vamos para casa. Se você pode, vai para academia, tem uma ótima alimentação, cuida do teu corpo, que eu digo, né, Cuida da gente? aparência, Passa tudo. protetor solar. Mas que isso não tome o trono do teu Exatamente. coração. Mas né? que isso de, ai, não vai, é que nem eu digo, muitas vezes o teu foco está desfocado. Então, eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha alimentação, eu estou me alimentando, tá, mas qual é o meu objetivo para tudo isso? Até porque Né? às vezes até vem os exageros, né? Daí a pessoa vai na academia, mas ela fica 3 horas lá, ela vai todos os dias, ela chega à exaustão, Tem gente que vai ela de manhã para até de de comer, noite. faz umas dietas loucas por causa do corpo perfeito. Sim. Daí tu vê que, eita, tem que voltar pros Exatamente. Tudo tem trilhos. equilíbrio, né? É, Tudo tem que exatamente. ter equilíbrio. Inclusive, a própria Bíblia diz que nós temos que ter uma vida equilibrada. O próprio Senhor fala desse equilíbrio. Então, o que a gente está dizendo aqui é quando o teu foco está desfocado, quando a coisa está errada. Porque eu digo assim, ó, a gente não sabe o que pode nos acontecer amanhã. Né? Hoje você é jovem, você tem, né, o corpo tudo direitinho, tudo lindo, maravilhoso, enfim, né? Mas você não sabe o dia de amanhã, né? Eu lendo uma reportagem esses tempos, que eu gosto muito de estudar nessas áreas, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, o número de mulheres que quando ficam enfermas ou acontece qualquer tipo de mutilação ou estão com câncer ou algumas outras enfermidades em que o corpo delas sofre muitas alterações, são abandonadas pelos seus maridos. Meu Deus. O número de mulheres abandonadas é fora do comum, gente. Vocês, por isso que eu digo, eu sou uma das pessoas que mais incentivo as mulheres a lerem. Leiam, estudem. Claro que não leiam qualquer coisa, né? Coisas, né? Postagens sérias, né? Então, muitas vezes eu estava fazendo tempos atrás estudo exatamente sobre violência contra a mulher, enfim, e quando nesses estudos que eu estava vendo, eles falam exatamente sobre isso, que muitas mulheres, no momento da enfermidade, da mutilação, por causa de câncer de mama, que perdem a mama, ou outros tipos de enfermidades em que elas perdem, né, aquela beleza exterior, né, vamos dizer assim, são abandonadas pelos homens. Né? Porque o que levou muitas vezes eles, né, a ter o relacionamento com aquela mulher é exatamente isso. É um corpo bonito, né? Então uma pessoa que sempre chama atenção. Só que depois, quando acontece, até que a morte o separe, Na saúde e na doença. quando a saúde e a doença, quando vem a situação,
Não aguenta, né? Não aguentam. Não, mas e como é que eu vou ficar com essa mulher aí mutilada? Como é que eu vou ficar com essa mulher aí que vai ficar entrevada numa cama, vai ficar aí nessa cama? Não, eu não quero isso pra mim. Né? Por quê? Porque só ficou ligado Ao externo. ao externo, né? Esses dias nós estávamos numa situação, é claro que às vezes a gente não sabe quem vai assistir, a gente não pode falar, né? Mas a gente viu uma situação onde é que nós estávamos com a Carol, a gente até chamou atenção, uma mulher muito bonita e tal, filho pequeno e tal. Daqui a pouco começou uma discussão lá, né? E ela dizendo, mas eu sou barraqueira mesmo, e blá blá blá, e blá blá blá, enfim, aquela discussão toda lá. Depois nós conversando com outras pessoas, uma pessoa disse, pois é, né? Uma mulher tão bonita. Mas depois disso aí, barraqueira, fazendo confusão. A pessoa praticamente disse, a beleza dela Não importou em nada. não importou mais nada. Porque a atitude dela destruiu aquela primeira imagem que a gente tinha dela. Que era uma mulher bonita, né, que estava ali com um filho, numa situação né, com outras famílias, enfim. Aí quando a gente viu que uma situação assim, que não tinha nem o porquê daquilo estar acontecendo, e ela dizer, eu sou barraqueira mesmo, Mostrou a e desestabilidade fazer emocional, né? coisa, e todo mundo olhando aquilo, sem entender o que estava acontecendo, e as pessoas começaram a dizer, olha, Vazio pode por ser uma dentro. mulher bonita, mas ela acabou de destruir toda a imagem que as pessoas tinham dela, porque Tu pensava em ter uma amizade, em Mas eu não conversar quero e disse amizade com eu uma não pessoa vou ficar assim. perto, vai que ela começa a gritar, vai que acontece alguma coisa. eu não vou andar com uma pessoa que daqui a pouco do nada fica discutindo, batendo E ainda boca. tem orgulho de E o que a fazer palavra isso. fala, ser né? O que a barraqueira, mulher né? tola faz? Destrói. Destrói uma casa, destrói um lar com esse tipo de comportamento. Destrói um relacionamento, destrói amizades, né? E eu digo assim, como as nossas atitudes também determinam as pessoas que vão estar próximas de nós, né? Eu sou uma pessoa que sou uma boa influência, que as pessoas querem estar próximas de mim, ou eu sou aquela pessoa que diz, não, Deus me livre, não, aquela lá não. Aquela lá não quer nem perto, quer ali qualquer coisa, já xinga, já briga, já faz barraco, já aquela boca misericórdia de 10 palavras, 11 é palavrão, né? Então, que tipo de mulher eu estou me tornando, que tipo de pessoa eu quero ser? Como eu quero influenciar? Qual é a influência que eu tenho das pessoas? Por que as pessoas querem estar próximas de mim? Sim. Ou por que, quem sabe, você perceba que as pessoas não querem estar muito Exato. próximas? Aí a gente bota o problema nas pessoas, quando na verdade é a gente, né? Às vezes tem pessoas que, é solitária, porque ninguém conversa comigo, porque não sei o quê. É. E daí tu vai ver que será, né? Mas é porque a pessoa é insuportável. E às vezes, não Sim, adianta a tu mulher ter vistosa. dinheiro. Exatamente. Então, né? Se tu tem dinheiro, se tu é bonita, mas se tu é uma chata, eu não vou ficar perto. Exatamente. É difícil. É difícil. Exatamente. E como se diz, né, no ditado, né, que quem beleza não põe mesa, né? Porque muitas vezes a mulher pode ser linda, maravilhosa, mas quando tu vai conversar com ela, não flui nem contribui, como se diz, né? Só fala asneira, não tem conhecimento de nada, né? Tu vê que é uma pessoa que não lê, que não estuda, que não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Só fala de unha, cabelo, só fala de sapato, de roupa, Então só reclama. Social, né? reclama de tudo, reclama Tudo que tá ruim. a política tá ruim, porque tá tudo muito caro, e aí Fala do marido, fala reclama do filho. fala porque tá quente, outro dia porque tá frio, outro Não dia tem tá uma chovendo. bênção pra contar, nenhum. De contrapartida, se a gente tem Jesus, né? O coração alegra, formoseia o rosto. Exatamente. Então, até pra beleza tem cura com Jesus. Sim. Quem não é tão, né? Não tem tanta beleza. Sim. É só ter Jesus que vai ser feliz de coração e vai Sim. formosear o rosto, né? E o próprio Senhor disse, gente, sejam gratos por tudo. Tá chovendo, ok? Tá chovendo? Tudo Precisa dá chover. graças. Tem sol? Tá, tem sol, mas tem que ter sol E também. eu conheço também meninas que às vezes diziam assim, não saio sem maquiagem, ou não saio sem fazer chapinha. E que Deus foi e começou a trabalhar e a quebrando isso. De assim,
Tu não Tem ficar um refém, dia, né? tu não ficar refém, tem um dia daqui a pouco eu não. Ah, tô cansada, não queria me maquiar. Mas eu não vou deixar de ter um tempo com os meus amigos por causa Claro. disso. Daí daqui a pouco tu te enfia dentro de casa porque tu não tá sentindo que tá com a roupa mais legal, que não tá com a pele bonita e tu vai deixar de ter um momento com os amigos, em família, alguma atividade. Isso não pode começar a ser impeditivo, porque daí tá tomando uma proporção que não é dela. É verdade. Com certeza. E até pegando esse gancho, a gente vê a maravilha de Deus, que Deus, para ele, todas nós somos lindas e maravilhosas, cheirosas, como dizem no livro, né? Parafraseando, pegando a frase da irmã Ilúzia, né? Lindas, maravilhosas, cheirosas. O que Deus fez na vida de Lia, É verdade. né? Ela não foi Foi escolhida, rejeitada, não né? foi amada. Porque Jacó amou Raquel, que ele botou o olho nela, aquela mulher linda, maravilhosa, né? E ele bota o olho em Raquel e se apaixona por ela, ele acaba, né? Foi enganado pelo sogro, né? Acaba casando com a Lia, porque ela é mais Tinha enganado velha. o irmão, bem feito. Foi Dizendo um bolo de neve. né, uma bola. dependendo da tradução, diz que ela tinha os olhos feios, Dizem, outros né? dizem, enfim, né, que ela não Birolha. tinha que ela não tinha Alguma coisa beleza, tinha no olho. mas o que Deus fez na vida dela, E é incrível os que filhos que Deus deu para Lia e a bênção que Deus deu para ela, né? Porque ela foi amada pelo Senhor. e diz assim, né? Vendo que Jacó desprezava, Jesus abriu a madre dela, Deus abriu a madre dela, né? Exatamente. Então tu vê assim que naquilo que tanto machucava ela, Deus, então tá, tu tá sendo rejeitada, eu vou te provar que tu é amada por mim. Exatamente. E Judá veio dela, né? É. E Judá veio da Lia, e o mais lindo é que você vê todo o tempo a Lia agradecendo a Deus a cada filho, né, que ela tinha, que Deus dava para ela, e Deus abençoa a Lia, que ela tem, né, esse filho Judá, e a Raquel, né, a gente vê que se a gente pensar bem, até que ponto era aquela mulher que realmente servia só a Deus, porque ela rouba os ídolos do lar, Sim, né? Esconde né, do pai. e esconde do pai. E o Jacó, sem saber, amaldiçoa a vida da Raquel, porque ele disse que morra a pessoa que pegou e que fez isso, sem imaginar que a mulher que ele amava, a Raquel, tinha, né, roubado os ídolos de casa do seu pai. Quer dizer, eles, na realidade, não serviam ao Deus verdadeiro somente, né? Eles tinham ídolos dentro de casa, e a Raquel tinha apego àqueles ídolos, tanto que ela rouba aqueles ídolos, né? Então a gente vê como Deus foi amoroso, como Deus, né, resgata a Lia através dos filhos, e como ela é abençoada, né? Porque tanto que Lia, quando ela morre, ela é sepultada na sepultura de Sara, né? Raquel, ela é sepultada no caminho, onde ela morreu, lá ela foi enterrada. Lia não. Lia foi honrada, inclusive, na sua morte. Ela é considerada matriarca até hoje pelos judeus, como Sara, como Rebeca. Exatamente. E Então, Lia. então a gente muitas vezes, então acho que Deus, na sua infinita misericórdia, por isso que eu digo que a Bíblia é um livro que trata de todos os assuntos, em todos os aspectos, que ele mostra, né, que Lia pode não ter tido aquela beleza exterior que a Raquel tinha, né, mas a forma com que ela lidou com aquilo, quando ela coloca o nome dos seus filhos, e como Deus, né, eleva ela até no seu momento de morte. É verdade. Né? E então, uma das coisas que a gente traz hoje, né, quando a gente fala sobre a identidade, você é mulher criada à imagem e semelhança de Deus. Sim, quer ir para academia? Vai. Com roupa decente, tá, irmã? Pelo amor de Deus. Tá? Vê lá como tu vai para academia também. Focando o quê? A saúde, teu bem-estar, teu corpo, teus músculos, teus ossos, uma boa alimentação. Ninguém está dizendo que você agora vai andar, né, com a camiseta do partido, com uma roupa desbeiçada, não passa a roupa mais, é tudo amassado, e com os cabelos tudo arrepiado. Ninguém falou isso, irmãs. Né? O que nós estamos falando para as mulheres é que isso não seja o principal, que você não deixe de sair de casa porque não deu tempo de fazer chapinha, que você não vou sair de casa porque terminou o meu pó compacto,
Terminou a minha base, agora começando a dar cara na rua, sem maquiagem, né? Quer dizer, nós temos que ter o cuidado onde está o nosso coração. Qual é o nosso foco? Para quem eu estou me vestindo? Para quem eu estou me penteando? Para quem eu estou me arrumando? Né? Por isso que esse livro fala que ser a dama, a minha identidade, quem eu sou, né? Seu amado, aí vai falar sobre relacionamento com o esposo, né? Que nós já no outro podcast falamos sobre isso, né? E seu Senhor, o teu Deus, o teu mestre, o teu Salvador, o teu guia, aquele que te amou, que te ama, que te criou, que te trouxe à existência, que tem nossos dias contados nas suas mãos e que nos fez para nós sermos mulheres alegres, mulheres, não mulheres frustradas, né? Mas mulheres alegres, quando nós entendermos o porquê nós estamos aqui. Falamos no outro podcast também. Quando a Josi fala, quando eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, tudo fica muito mais claro, fica muito mais leve. Porque tudo que é fardo é pesado. E quando as coisas começam a ser fardo e começa a ser pesado, né, até a nossa fisionomia é outra, e a gente fica chateada, fica triste, fica desmotivada, para caminhar nem caminha, arrasta os pés, parece que está indo para a morte, né? Tudo aquilo que a gente faz sem motivação, sem alegria, se torna fardo, se torna peso, se torna ruim, se torna amargo, se torna se torna angustiante. Lia é ela podia ter virado uma rabugenta, com certeza, que fica num uma canto chata. E não quero mais falar com ninguém. Sim. Porque a rejeição, ela machuca, né? Claro. Ela dói muito. Com certeza. E por isso que a forma que a gente se vê e que a gente também trata esses traumas de rejeição, de perdas, isso tudo afeta depois os nossos relacionamentos. Exatamente. Que nem a gente estava comentando, de repente sofre uma rejeição e daí tu começa a projetar isso para todos os teus relacionamentos, porque eu sou uma rejeitada. Não, aconteceu talvez infelizmente algo, mas tu não és uma rejeitada, né? Tu não pode ter isso como a tua identidade. Exatamente. Que isso pode vai atrapalhar a forma que tu te vê, a forma que tu te relaciona de repente com o marido, com o namorado, com os amigos, né? Às vezes aquela pessoa que sempre acha que não gostam de mim, sabe? Porque tem esse olhar sobre si e que né, se tem alguém que está assistindo e talvez se sinta assim, que Deus possa mudar o teu olhar nisso. E também atrapalha o próprio relacionamento com o seu Senhor. Por isso que esse livro aqui eu li, é muito bom. Então, de repente, tu olha para Deus também como tu é mau, tu me fez errado, tu não me ama, tu não cuida de mim do jeito que tu cuida dela, porque olha lá ela é bem mais bonita. E começa a se comparar, e a comparação também é um problemaço, assim, gigante. Com e certeza. Pra minha geração agora é demais, porque como a gente está constantemente nas redes sociais, né, e olhando para a vida do outro, e isso fere diretamente na identidade. Claro. Com certeza. Mas, gente, nós vamos ter que encerrar, né? Fazer o quê, né? Tem que terminar. Novamente, gente, quem puder. Esse livro é do Mundo Cristão. E o mais interessante nesse livro, sabe o que é? Ele não foi escrito por uma mulher. Foi escrito por um homem. Esse livro, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. As 3 dimensões do amor feminino do mundo cristão. Irmãs, esse livro é uma bênção. É aquele livro assim, ó, vocês vêem, cheio de papelzinho, marquinha, você abrir, então, tá daquele jeito, né, o livro, né? Cheio de marca-texto. Inclusive, eu sou um pouco, né, ciumenta, assim, com meus livros. Eu raramente empresto um livro meu, porque normalmente meus livros, eles estão com anotações, ou eles têm esses papeizinhos aqui, que são os assuntos que me chamam mais atenção, que eu vou marcando, enfim, até porque como a gente ministra, prega, né, monta também nossos estudos bíblicos, nós temos o programa Mães da Togo de Vigia, enfim, também, que a gente se prepara, eu sempre incentivo vocês a lerem. Leiam.
expandam um pouco assim a mente de vocês com relação àquilo que Deus fala usando homens para falar sobre nós mulheres. Não se esqueça, a sua identidade, qual é? Com quem você se identifica? Qual é o seu livro de cabeceira? Quem são as pessoas que você se espelha, que você admira? Quem são essas pessoas? Você é uma pessoa que traz pessoas para perto de si ou que repele, né? O que você tem deixado entrar no seu coração, na sua mente? Lembre-se, você é uma mulher criada à imagem e semelhança do Senhor. Você foi criada por esse Deus maravilhoso. Jamais se esqueça. E se alguém disser o contrário, rejeite qualquer palavra que venha a deturpar a pessoa que Deus te criou para ser. Mulher criada em mais semelhança do Senhor, que tem a identidade formada em Cristo. Então, vamos terminando por aqui, não é, Josi? Carol, Naamã. Vamos encerrando. Uma boa noite a todas vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a E agora, vocês próxima. que puderem, deem o retorno para nós, viu? Dos podcasts. Comenta se você tem alguma coisa a acrescentar. Isso. Fale daquilo que Deus tem falado contigo. De repente também tem um livro para indicar. exato. A gente também tem outros. E Isso aí. Sempre que a gente puder, a gente vai trazer um livro para indicar para vocês. Fique ligado, que Deus tem muito mais para nós. Bem, Deus Amém. abençoe. Uma boa noite. Boa noite. Saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois nada